Dizem que David Bowie era o camaleão do rock. Esse carro aqui então é o camaleão da categoria dos SUVs compactos. O Tracker aqui no Brasil há 20 anos era um SUV tipicamente trilheiro, um derivado do Suzuki Vitara. Depois ele virou um hatch bombado, sofisticado, importado do México. E finalmente, em 2020, virou esse camaradinho aqui, né? Um típico SUV crossover com pequenos toques de perua. Mas já são quase 3 anos de mercado, uma crise de semicondutores, uma pandemia no meio disso tudo, concorrentes renovados. E a gente quer saber, o Tracker ainda convence, especialmente na sua versão de entrada intermediária, a LT? É o que a gente vai descobrir na nossa avaliação rápida de hoje do Tracker LT 2023. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Mas o fato é que em março de 2020, essa nossa terceira geração do Tracker chegou com motores novos, nada do que a gente já utilizava antes, e uma arquitetura de Onix. Mas isso não é exatamente um ponto negativo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Versões, dependendo do momento, da crise de semicondutores, dependendo do ano modelo, vão ter algumas variações. Mas esse carro, em termos de acabamento, sempre foi vendido nas opções básica, LT, que é essa, LTZ e Premier, com motor 1.0 turbo e motor 1.2 turbo, 1.2 nas versões topo de linha. E com opção de câmbio manual nas versões de entrada e câmbio automático para as demais. Mas hoje, na linha 2023, esse carro é vendido apenas com câmbio automático. Falando em plataforma, uma história muito interessante. O nosso Tracker usa a mesma plataforma GEM, GAM, como você preferir, que é a plataforma do Onix, a Global Emerging Markets. Aqui no Brasil é o segundo produto derivado dessa plataforma, sendo que agora, nessa última semana, a Chevrolet apresentou também a nova Montana e se espera para o futuro, talvez, uma nova Spin em cima dessa plataforma. Só que o Tracker tem diversas ramificações ao redor do mundo. Lá nos Estados Unidos, a nova geração está chegando só agora em 2023. Ou seja, até recentemente eles tinham um antigo Tracker que a gente conhece no nosso mercado por lá. Só que lá ele virou o Chevrolet Seeker, baseado na plataforma da SAIC, a VSSF. E na Europa ele virou o Opel Mokka, baseado na plataforma nova do grupo Stellantis, a CMF. Ou seja, uma verdadeira salada e ainda piora. Aqui para o Brasil, a Chevrolet poderia ter lançado mão até de outra opção, que é o Chevrolet Captiva que o Lucas testou lá nas gringas, no exterior, nesses países aí que fala lá, por aí que eu não me lembro mais qual que é. Então você vê que tem alguns caminhos aí nessa salada muito maluca do que era a antiga Chevrolet. Mas enfim, isso é detalhe, isso é curiosidade científica, né? Na prática, o que a gente tem? É um carro de 4,27 metros de comprimento, 2,57 metros de entre-eixos, 1,62 metros de altura e 1,79 metros de largura sem os retrovisores. Medida de entre-eixos aqui um pouco mais conservadora, vamos dizer assim, né? Mas a gente olha o espaço daqui a pouquinho. Eixo de torção na traseira, totalmente típico dessa categoria, McPherson na dianteira. E de freios a gente tem discos ventilados ali e freios a tambor aqui. Rodas e pneus aqui, 215/60 aro 16 nessa versão LT. É uma medida boa de altura, mas é um pneu um pouco largo, né? Enfim, não sei se um carro não tão pesado, 1.228 quilos, precisava de algo tão largo assim, né? E de vão livre a gente tem 15,7 centímetros. O que vai é ao redor de meio centímetro a mais do que um Polo GTS. E aí a pergunta da galinha ou do ovo, né? É o Polo que é alto ou o Tracker que é baixo? É os dois, né? Enfim, nessa categoria dos SUVs poderia ser um pouquinho maior, mas o fato é que nessa voltinha rápida que a gente deu com ele aqui, ele não raspou em momento absolutamente nenhum, o que é um grande problema quando a gente pensa no Onix, né? Então, nesse ponto, eu acho que essa altura reduzida não atrapalha nesse uso e, verdade seja dita, um carro mais baixo também é melhor em comportamento, rola menos, na prática a gente vê isso, e também sendo mais baixo melhora o consumo em estrada.
E falando em consumo, o que a gente tem aqui? É um motor CSS Prime, da família CSS Prime, que chegou aqui no Brasil junto do Onix, que também é chamado de Ecotec, né? A Chevrolet adotou essa nomenclatura aí como um padrão. A gente tem 116 cavalos, independente do combustível, a 5.500 rotações por minuto. E de torque a gente tem 16,3 kgfm na gasolina e 16,8 no álcool a 2.000 rotações por minuto. É um motor bem moderno, duplo comando de válvulas, ele tem variação de fase nos dois comandos, ele não tem o tanquinho de partida a frio, então o combustível é pré-aquecido, turbo, mas ao contrário de muitos de seus concorrentes, a injeção aqui é indireta. E a Chevrolet disse ter optado por isso por questão de custo. É uma escolha que faz sentido do ponto de vista de um mercado medroso como é o brasileiro, mas eu não concordo com a Chevrolet que a injeção direta seja todo esse problema a ponto de simplificarem a versão brasileira. Mas, considerando o custo de venda, entendo, tem que se fechar o preço para ficar competitivo de alguma maneira. O detalhe construtivo interessante da vez aqui é a correia dentada banhada a óleo. Então ela é encapsulada, é uma correia de longa vida, 240 mil quilômetros de prazo de troca, não necessita de nenhuma manutenção especial, só prestem atenção, pelo amor de Deus, aqueles que reclamam de coisas bobas, no óleo. É só usar o óleo correto e trocar no prazo correto. Enfim, nada fora, né, do que qualquer bom dono faria. E de plataforma interessante, né? Como a gente já viu em outros carros, o puxadinho para fechar, né? Já tá virando normal aí nesse tempo de SUVs, crossovers compactos derivados de carros compactos. E para quem gosta, temos a manta aqui, a pintura, uma qualidade parecida com a exterior, mas a organização geral aqui poderia ser melhor, né? A gente vê muito cabo, muita mangueira, dá uma impressão de uma coisa um pouquinho bagunçada. E aqui nas laterais, como é vazado, né, do fechamento aqui do berço do capô para o paralama, enfim, dá uma impressão visual que não é muito boa. Mas vamos ver lá dentro se ele continua simples assim também. Olha, aqui dentro a pegada de Onix é absolutamente inegável. Mas, sabiamente, a Chevrolet fez algumas boas alterações. Então, olha, em termos de ergonomia, a gente continua tendo o mesmo volante, o volante que inclusive tem um grau bem legal de centralização com os pedais e com o banco. O volante também tem regulagem de altura e distância, olha, um campo bem bom, realmente bem bom mesmo, você consegue deixar o volante mais próximo. E os bancos são totalmente diferentes do Onix. Sai o apoio de cabeça integrado, olha, e entra um banco mais largo, um banco mais comprido, um banco bem bonito inclusive, que não fica só na aparência, reparem, vou ficar bem certo. Eu tenho um bom apoio para as coxas, tem um apoio lateral muito legal, é um banco que abraça bem sem incomodar. Não é um banco duro igual alguns Onix eram, mas esse apoio de cabeça aqui, dependendo de como que você goste de deixar esse encosto, né, pode dar uma sensação de empurrar um pouquinho a cabeça, mas é bem no campo das sensações mesmo, né? Agora, o que não é no campo das sensações é o visual do carro e o material usado no acabamento interno, que lança mão de plásticos bem simples ao tato e ao visual. Nessa categoria são raros os veículos com soft touch, então aqui não é o caso. Mas olha, existe uma tentativa de quebrar um pouco a mesmice, né? Então a gente tem um material aqui que tem uma textura, lembra um certo vinil bem simples, né, com essa trama. A gente tem esses detalhes aqui em um cinza um pouquinho acetinado. A gente tem o black piano aqui ao redor da central. É tudo muito simples visualmente, sim. Diria que talvez uma herança negativa do Onix, considerando essa categoria, onde as pessoas buscam um pouco mais. Mas olha, verdade seja dita, eu acho que tá ok ainda, sabe? A gente tem o mesmo volante espumado, sem revestimento em couro. A gente não tem nenhum toque de sofisticação e nem de muita inspiração de cores e texturas, apesar, né, dessa tentativa, né, que eu citei. Mas, de modo geral, para uma versão básica, intermediária, eu acho que tá ok. O que não tá ok, porém, é a central multimídia. Não porque a tela é ruim, não porque os comandos sejam ruins, não. Mas é porque em meados de 2022 a Chevrolet tirou desse carro qualquer opção de conectividade via Bluetooth ou Android Auto.
Então aqui, seja com ou sem fio, você não consegue usar celular Android, você não consegue sequer atender ligações, escutar sua música via Bluetooth, como a gente já fazia em carros compactos há mais de 10 anos, e a sua única saída é usar um iPhone com espelhamento por cabo. A Chevrolet explica que essa é uma condição momentânea por conta da crise de semicondutores, mas já estamos aí há bons 6 meses nessa condição, e até agora o prometido módulo para restaurar essas opções ainda não chegou no Tracker e, importante saber, nem no Onix. E aqui, com espelhamento por fio para o Apple CarPlay, era difícil a gente ter algum problema de conectividade, mas um certo carro aí apresentou 208 problemas nesse sentido. Talvez tenha sido 208, né? Mas enfim, olha, o Waze você consegue usar bem, o Apple Maps você consegue usar bem aqui, tá vendo? Olha, não tem mistério nenhum. O Spotify também sai muito fácil, tá vendo? Fácil de usar, mas a tela poderia ser um pouquinho melhor ainda assim, né? É só o espelhamento com cabo, lembrando, para Apple CarPlay que funciona. Aqui você tem essas teclas físicas que eu gosto bastante, né? Então você volta para casa, passa a música, página principal, melhor dizendo, né? Aumenta o volume, desliga e atende o telefone. E se a central já é um pouco simples, o painel também é bastante. A gente tem esse mesmo modelo, essa mesma peça, desde a versão de entrada até a versão topo de linha. Mas na versão topo de linha, essa tela central é colorida. O que a gente tem aqui, né? Velocímetro à direita, quantos giros à esquerda, visualização ok. O visual um pouquinho clássico demais para um carro desse, né? E as funções do computador de bordo, você usa aqui pela alavanca de seta, igual você fazia lá no Palio 2004. Peculiar, né? Apesar da gente ter comandos no volante. Enfim, a gente tem 2 medições de consumo, tá vendo? Odômetro parcial 1 e 2. Aqui o 2 ninguém nunca zerou, né? Desde que o carro foi fabricado, então detalhe, curiosidade interessante aí. Autonomia, a gente tem o consumo instantâneo, a gente tem a velocidade média e voltamos para a velocidade digital, né? Ali embaixo, o indicador no nível de tanque, um ideograma muito pequeno mostrando se temos portas abertas, e aqui, um abraço para o Polo, aqui, se você abre qualquer uma das portas dos passageiros, indica todas abertas, então, né, mais um detalhe aí de simplicidade. E aqui no topo, se os passageiros de trás estão utilizando o cinto de segurança. Essa luz aqui é a do motorista utilizando o cinto de segurança. Enfim, painel bastante simples, mas a visualização de modo geral me pareceu ok. Como eu falei, volante multifuncional, mas com comandos de música, volume e passar, telefonia e aqui do piloto automático, que numa versão de entrada, né, é de se esperar que não seja adaptativo. Mas nem a versão topo de linha tem o ACC, né? Então, se você quer isso, na linha Tracker você não encontra. Aqui também um comando bem simples de ar-condicionado, mas nem por isso ruim, olha. Facílimo, comandos giratórios, né? Você não precisa desviar muito da sua atenção para usar eles, o que é sempre um ponto positivo. Aqui no meio, a gente tem um porta-objetos para um celular, né? O que nas versões topo de linha seria um carregador por indução. Aqui é basicamente um espaço para você colocar alguns itens. Temos uma tomada USB tradicional, temos uma tomada 12 volts. Essa tomada USB carrega e faz o espelhamento para o celular. Aqui, transmissão, como vocês podem ver também, né? Uma peça bem simples, né? A alavanca, os comandos. 2 porta-copos aqui. Detalhe interessante que lembro de ter visto também nos carros da Fiat. Um porta-chave aqui bem inteligente. Então você deixa a chave colocada aqui e você sempre vai saber onde ela está. E aqui, um baú porta-objetos, não muito fundo, mas de razoável largura. Mas esse apoio, olha, ele não é regulável. Isso aqui é plástico. Aqui você pode reclamar do plástico duro. Por quê? Seu cotovelo apoiado aqui por muito tempo pode, sim, não é a sensação mais agradável, né? Se tivesse um pequeno revestimento seria melhor. E a gente vê um revestimento bem simples nas portas. Olha, é um espumado bem leve mesmo, mas talvez se a Chevrolet tivesse lançado mão desse mesmo recurso aqui nesse apoio de braço central, essa impressão de qualidade poderia ser um pouquinho melhor, uma vez que esse aqui é um ponto de contato frequente do motorista.
O entre-eixos, como eu comentei com vocês, é de 2,57 m, o que não é muito quando você pensa que carros compactos como o Polo tem 2,56 m de entre-eixos e o Argo 2,53 m. Mas o entre-eixos é só uma medida. Diz muito o packaging do carro, né? A construção, a modularização interna do carro. E olha, aqui a gente está falando de um carro altinho e lança mão de um recurso que todo mundo já conhece lá do Fox. Os bancos dianteiros são mais altos, o motorista se senta mais à frente do carro, mais próximo do para-brisa, liberando espaço para quem vai aqui atrás, que é muito bom, diga-se de passagem. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura, e olha só, vou até ficar bastante correto aqui, apesar do cinto incomodar um pouco. Eu tenho mais de um palmo do meu joelho para o encosto. É um espaço muito bom. E a gente vê também um espaço bem legal para a cabeça. Olha, bem tranquilo nesse sentido. E de largura é até razoável, tá vendo? Não é um carro tão estreito assim. Então 3 pessoas aqui, olha, você pode ver que não iriam de maneira tão desconfortável. Especialmente considerando que o assento é só um pouquinho elevado. Então o terceiro passageiro aqui não vai com aquela sensação de ficar encostando no teto, não vai com um banco mais comprido, banco mais curto, nada do tipo. E o apoio de braço central dianteiro também não atrapalha muito quem vai aqui. Então você tem, olha, você tem espaço para transitar de um lado para o outro, apesar do túnel não ser totalmente plano, né? Ele é um pouquinho alto, a altura mais do que ok, razoável. E olha, você também tem espaço para os pés debaixo do banco, que é sempre muito bom. Para frente, para trás, de um lado para o outro. Não é Xuxa só para baixinhos, não. É o espaço do Tracker, né? Então, ponto positivo nesse sentido. O que não é tão positivo é que a gente tem 2 entradas USB, mas a gente não tem nenhuma saída de ar. O T-Cross tem isso, o Creta tem isso, o novo HR-V, se eu não me engano, também tem isso. Isso aqui já começa a entregar um pouco a simplicidade do projeto do Tracker, né? Que a gente vê em detalhes como, por exemplo, o cinto, que tem regulagem de altura só para o motorista, não tem para o passageiro. Detalhes como, por exemplo, a luz interna, bastante simples, que se não é de Celta, é pelo menos das versões de entrada do Astra lá em 2000. Enfim, alguns artifícios aí que a Chevrolet lançou mão para deixar o carro um pouco mais barato. E acabamento, como vocês já notaram, é uma dessas economias, né? Porque aqui atrás, ao contrário do que a gente vê lá na frente, a gente não tem aquele vinilzinho na porta, tá vendo? Também é tudo em plástico duro. Mas olha, verdade seja dita, para motorista eu acho que pela posição do volante, né, essa seria uma ausência mais sentida. Para quem é passageiro, andando desse jeito aqui, é uma ausência que eu tendo a perdoar. E a gente tem bons porta-objetos aqui nas portas. Nós temos as alças de segurança, né, o PQP. Então temos para os 3 passageiros. Então quem tem familiar idoso, gente com mobilidade reduzida, ou gostar de ficar assim, vai ficar feliz. Então, de modo geral, apesar da simplicidade gritante aqui atrás, é um carro que recebe bem para uma viagem mais longa. Se o espaço ali atrás é bom para fazer viagens longas, o porta-malas também não deixa muito a desejar não, bem o oposto disso. A gente está falando aqui de 393 litros de capacidade, isso na medição padrão VDA, não comparar, né, com os valores mais otimistas aí do grupo Stellantis. E inclusive aqui a gente tem um piso de 2 níveis, olha. Então aqui você pode deixar mais alto se você for usar no dia a dia, né, colocar as coisas com mais facilidade, ou até mesmo se você quiser deixar toda a base plana quando você rebater os bancos, que inclusive são bipartidos. Então facilita aí, né, equilibrar malas e passageiros, apesar de alguns passageiros serem uns malas, né? Enfim, de acabamento é tudo bem correto. Vou até deixar levantado aqui, porque olha, a gente vê plástico aqui, vê plástico no nível de baixo, nas laterais. É um plástico de aparência simples sim, e pode ser que arranhe com o tempo, mas olha, eu acho que de modo geral é muito bom. E, para quem não notou em direta nesse tempo todo, aqui, step linguicinha, né? Fino. A gente tem um pneu 215 de rodagem normal, e aqui a gente tem um step 115 de seção. O que nunca é um ponto positivo, né? Pensando em Brasil aí, onde muitas vezes você pode rodar por vários e vários quilômetros
sem encontrar um borracheiro. Mas, enfim, escolhas, né? Outra questão que é questão de escolha, o tanque aqui é só de 44 litros. Tudo bem que é um carro razoavelmente econômico, mas o único tanque menor nessa categoria é o do Kicks, com 41 litros. Então, quem é da galera do tanque grande aí pode ficar um pouco incomodado. Mas olha, o acabamento aqui continua, né, plástico. A gente tem puxador aqui, bem escondidinho, né? Uma só de um lado, tudo bem, sem problema nenhum. Enfim, um carro que, em termos de porta-malas, também está bem dentro da categoria, da média da categoria. Outro ponto que ele também está bem situado nessa categoria é em segurança. O Lightning Cap testou esse carro no último mês de novembro, agora novembro de 2022, e deu 5 estrelas para ele já dentro dos novos critérios. E o que esse carro aqui tem de série e o que eles analisaram no teste de impacto? Esse carro em todas as versões, desde a versão de entrada, né? Temos 6 airbags, os 2 dianteiros, laterais e os de cortina, que vem até aqui para os passageiros de trás. A gente tem controle de tração, de estabilidade, assistente de partida em subida e também teve a estrutura considerada estável. Um ponto de atenção é que este teste foi revelado, né, os resultados foram revelados agora em novembro, mas ele foi feito lá no começo deste ano de 2022. E por que esse buraco, né, essa demora nessa informação? Porque durante o teste, o Lightning Cap pegou um princípio de incêndio na coluna central, o que motivou o recall que a Chevrolet fez, né, do cinto de segurança na coluna B. Então, se você for comprar um tracker seminovo, usado, cada um prefere chamar de um jeito, é importante conferir se esse recall já foi feito. As unidades 0 km, tudo sob controle. Vamos dar uma volta então aqui, nossa revisita ao Tracker LT. E já uma coisa que a gente já reparou aqui, o ar-condicionado está na velocidade mais baixa, a 1, e é um pouquinho barulhento. Escutem só no máximo. Um pouco chato, né? Vai ser um pouco chato inclusive para o Lucas editar, me perdoe. Mas enfim, vamos lá. Andando, né? Qual é a do Tracker? Olha, definitivamente, a primeira impressão que ele passa é de muito conforto. É um carro que roda de maneira bem suave mesmo. A direção é muito leve e o motor é bastante silencioso. O problema é que em pisos piores, mais ondulados, mais remendados, a suspensão começa a ficar um pouquinho barulhenta. E inclusive em pancadas maiores, né, mais fortes, o barulho que ele passa aqui para a cabine realmente é assustador. Eu não me lembro de nenhum outro carro moderno que seja tão dramático e barulhento nessas pancadas fortes, que são típicas aí, né, de buracos pontudos, eventualmente uma tampa de banheiro desnivelada, enfim. Definitivamente não agrada muito nesse ponto, apesar, né, de passar essa grande sensação de suavidade. Repare no quebra-mola. É um carro que passa bem. Você nota que existe uma certa firmeza ali de amortecedores, você repara que ele entra e sai de maneira um pouco seca, olha. Tá vendo? Existe um ruídozinho, mas, enfim, acho que atende, mas considerando essa categoria de SUVs e o que as pessoas buscam, poderia ser melhor. Mas ele, pelo menos, escutaram, né? Até cortou minha linha de raciocínio. O que foi isso? Eu passei em um buraco enquanto eu freava. E aí o ABS ficou biruleibe das ideias, né? Enfim, são esses detalhes de construção, de acerto e refino que mostram como o Tracker ele tem origem mais simples do que outros carros dessa categoria, como o Renegade, T-Cross, enfim. Uma categoria que já está mais acostumada a veículos de um padrão de construção um pouquinho superior. Então, é um carro que roda macio, mas definitivamente não é um carro feito para pisos muito ruins. O que é uma pena, porque, né, a gente está falando de
de Brasil. Mas enfim, continuando a minha linha de raciocínio aqui, é um carro com a direção muito leve, muito leve mesmo. A direção ela não transmite muito das irregularidades do piso, o que faz total sentido considerando, né, quem esse carro quer atender. É uma direção que tem uma centragem legal, ela ganha um peso bem razoável em velocidade, então não acho que isso seja um ponto negativo. E aproveitando, olha, uma direção com peso de um dedo, então realmente agrada bastante nesse sentido. Acelerador e freio também são muito bem dosados para uma tocada bem suave. Reparem que o freio aqui não tem nada daquele efeito bicudo como a gente vê em Renegade. O acelerador ele é mais lento sim, mas ele é bem progressivo, não é aquele carro que vai te dar uma surpresa em termos de resposta, né? Por de repente variar essa curva de atuação do pedal na borboleta. Então é um veículo que te dá essa condução bem relaxada, apesar desse ponto da suspensão. O câmbio ajuda nisso, né? O câmbio aqui não tem pretensão esportiva absolutamente nenhuma. Você nota inclusive que as trocas são bem escorregadias, vamos dizer assim. E eu digo escorregadia pensando no escorregamento do conversor de torque, né? Então você vê que o giro cai de maneira bem lenta, as reduções vêm de maneira bem lenta. Inclusive é um carro que odeia reduções forçadas. Muito dificilmente você vai conseguir fazer uma redução aqui que vai cair acima de 5.000 giros, e com dificuldade você vai conseguir uma redução que faça ele cair acima de 4.000 giros. Então uma programação aqui totalmente pacata e tradicional. Parado no sinal, é bem perceptível a ausência do controle de neutro, então você repara o carro naquela vibração de quem quer andar. Ao contrário dos primeiros Polos lá de 2017, você não precisa fazer força no freio para o carro ficar parado, mas você nota, né, esse desperdício de combustível, até porque esse carro aqui não tem o start-stop, então poderia ser um pouquinho melhor nisso. E ele poderia ser melhor também aqui no seu modo manual, que é bem entre aspas mesmo, porque não existe. O que você tem aqui? Você pode chamar aqui na transmissão a marcha L, que é de low, reduzida, e aqui na manopla, na lateral, você tem um botão mais e menos, que você limita a marcha máxima do carro. Então aqui, por exemplo, eu estou em L, e ele está travado em 1. E agora eu puxei a segunda, e ele vai ter o efeito de passar na marcha, mas não é porque eu dei o comando e ele entendeu como a marcha, né, uma troca ascendente. Isso é porque ele entendeu que eu estou liberando a segunda marcha para uso, e assim sucessivamente. Agora a terceira marcha, agora a quarta marcha, tá vendo? Não quer dizer que ele esteja nessa marcha, quer dizer que ele está travado, o teto dele é isso. Isso acaba sendo um pouco confuso em algumas situações. Por exemplo, você vai chamar uma retomada, se você não tiver um entendimento correto disso, você vai chamar o L aqui, vai botar um L2 e vai achar que o carro vai estar naquela marcha. Não, ele vai, em algum momento que a transmissão entender que é seguro, fazer essa redução e travar naquela marcha. Então aqui, definitivamente, não é a melhor solução em termos de comando de transmissão, né? Então, definitivamente não é um carro aí que vai falar muito com os entusiastas. Mas se você é aquele tipo de pessoa que deixa a transmissão automática e fim, bem, funciona. E aqui, em descida, né, você pode usar esse recurso para dar um pouco mais de freio motor. Vou sair devagar do sinal aqui, vou pisar fundo em 3, 2, 1. Olha, o motor aqui foi até 5.500 quando ele trocou a primeira marcha. E não sei se vocês notaram como ele é muito silencioso. É realmente admirável o trabalho de isolamento sonoro que a Chevrolet fez aqui. Inclusive do próprio motor, né? Um motor muito suave, que cresce com facilidade, de maneira silenciosa. Então, nesse sentido, é um motor que agrada muito.
Ele não agrada muito, porém, pelo certo lag que ele tem aqui abaixo de 2.000 giros. O pico de torque não é dos mais altos, né? 16,3, 16,8, lembrando, e vem a 2.000 giros. A gente está falando de um carro aqui de pouco mais de 1.200 quilos. Então, óbvio que aqui a gente tem uma relação de marchas que é bem curta, né? Justamente para atender um motor que precisa girar mais para puxar um carro mais pesado. Mas em alguns momentos, quando você está abaixo, né, da rotação de pico, você chama um pouco de desempenho aqui, né? Você dá pedal e não acontece tanta coisa, né? Você precisa esperar a turbina girar, vai pressurizar, vai chegar a 2.000 e aí o carro vai começar a deslanchar um pouco mais, né? Então, a partir de 2.500 você começa a ter uma resposta um pouquinho melhor. E ao contrário do que, né, muitas pessoas se queixam, pelo menos nessa unidade aqui, que está com 500 quilômetros, não escutei nenhum barulhinho muito incômodo de turbina, não. Acima de 2.000 você escuta ela pressurizando, mas não é aquele barulhinho de areia na turbina, igual acontecia, né, em alguns carros mais antigos, né, especialmente o Onix. Então, acho que talvez neste ponto aqui a Chevrolet pode ter atuado, ou talvez pela baixa quilometragem do carro, né, não tenha aparecido nenhum ruído nesse sentido ainda. Outro ponto que poderia ser melhor nesse câmbio aqui, algumas reduções são bem sentidas, ele dá realmente um pequeno tranquinho, e a gente não está conseguindo reproduzir aqui, né? A gente não conseguiu entender o que está ocasionando esse tranco. A gente estava parando no sinal agora, ele deu tranco. Entrando em via expressa, né, você dá pedal e tira, ele também deu tranco, mas a gente não está conseguindo entender qual é o denominador comum aí, né, que tá servindo como gatilho. Então é um ponto de atenção aqui também. Como o carro tem só 500 km, a gente está tocando de maneira suave, não imagino que seja nenhum problema aí em relação ao câmbio, óleo, nada do tipo, né? Mas enfim, em termos de consumo, como é que a gente fica, né? Pela nossa experiência aqui, carros bem pouco rodados, eles tendem a ter um consumo pior do que quando o carro está mais rodado, né? Consumo, desempenho, isso é absolutamente normal. Aqui a gente tem esse ponto e ainda um agravante. Infelizmente aqui, como, né, a gente não conseguiu esse veículo da frota oficial de imprensa da Chevrolet, a gente não consegue confirmar qual combustível está sendo usado. Mas o que os números do Inmetro nos dão aqui para esse veículo, né? Na cidade, com álcool ao redor de 8 km por litro, com gasolina ao redor de 12, e na estrada, com álcool na casa de 9,5 e com gasolina na casa de 13,5 km por litro. Então, esses são os números oficiais do Inmetro, lembrando que esses números têm um fator de correção aí na casa de 25%, 27%, e claro, assim como a gente ressalta com os nossos números, né, tudo isso pode variar muito de acordo com estilo de direção, o trânsito, relevo, pneu utilizado, tamanho da roda, enfim, é muito difícil comparar números que não foram obtidos em situações idênticas. Mas, em termos, né, de consumo pelos números oficiais, o Tracker fica aí situado de maneira razoável dentro da categoria. Bem, infelizmente nós estamos tentando contato com a Chevrolet já há 13 meses. 13 meses. Pedindo acesso aos carros de imprensa, tentando entender o processo, mas infelizmente eles não se dignaram sequer a uma resposta negativa. O que fez com que a nossa revisita ao Tracker fosse muito mais rápida do que o ideal e do que a gente faz com veículos de outras marcas, né? Mas o fato é que, mesmo nessa revisita curta, o Tracker agradou muito mais do que quando a gente avaliou lá a versão LTZ 1.2. E 3 pontos agradaram especialmente aqui. O primeiro deles é segurança. E agora nós temos insumo bastante para falar, uma vez que o carro foi avaliado pelo Latin NCAP e teve um bom resultado, apesar de existir espaço para melhora, né? Então é um carro com 5 estrelas nas avaliações da instituição, uma estrutura que foi considerada estável e um bom pacote de segurança básico desde a versão básica. Então, esse é um ponto importante e, felizmente, pelo menos nesse assunto, a Chevrolet parece ter escutado alguém, no caso o mercado,
quando o Onix, né, teve todo aquele drama, todo aquele estardalhaço da avaliação de 0 estrelas neste mesmo teste. Óbvio que com um protocolo ainda mais permissivo do que o de hoje. Bem, o segundo ponto positivo é o custo-benefício, que a gente tem um carro que custa pouco mais de 120 mil reais, ainda entregando bom espaço interno, um bom porta-malas, um conjunto de equipamentos digno, como vocês viram, inclusive em segurança, e custando razoavelmente menos do que concorrentes de porte parecido e equipamentos parecidos. Mas é óbvio que existe uma sacada para isso, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E o terceiro ponto positivo, como vocês já podem ter inferido aí, é justamente o espaço interno. Carro espaçoso, com bom porta-malas, ficando muito bem situado nessa categoria. Mas, pontos negativos, nós temos aqui dois que incomodaram bastante. O primeiro deles, que já é conhecido da família Tracker, Onix, dessa linhagem GEM, que é justamente a simplicidade do projeto. Óbvio que para entregar um preço competitivo num carro que não é tão compacto, né, com bom espaço e ainda com bons equipamentos de segurança, precisava-se, né, cortar de algum lugar. E aqui a gente vê que o Tracker é um carro de construção mais simples, sim. Você repara isso pela rigidez da carroceria, poderia ser um pouquinho melhor, pelo isolamento de suspensão, que também poderia ser um pouquinho melhor, pelo acabamento, que é bastante simples, pela ausência de injeção direta no motor, que já é coisa comum nessa categoria, e até por detalhes menores, como por exemplo, o cinto de segurança do passageiro, que não tem regulagem de altura. Enfim, é uma concessão compreensível quando você entende que a Chevrolet queria oferecer um preço competitivo, mas não deixa de ser um ponto de atenção se você aí já é um consumidor dessa categoria e espera certos detalhes de pequena sofisticação que já são comuns em outros carros. E o segundo ponto negativo, que eu espero que seja algo passageiro, é a central multimídia. Como eu comentei com vocês, por conta dessa crise de abastecimento de semicondutores, pandemia, guerra, dólar alto, enfim, N fatores, a Chevrolet tirou aqui do Tracker a simples conectividade via Bluetooth para atender ligações e escutar música, tirou qualquer tipo de espelhamento para Android Auto. Então, se você tem um Tracker e tem um celular Android, você não vai conseguir usar o seu celular no carro. Você vai conseguir apenas se você for dono de um celular com sistema iOS, o iPhone, e fazer espelhamento apenas com cabo. Então, esperamos ansiosamente pelo momento, especialmente quem já comprou o Tracker, né? Espera ansiosamente pelo momento em que a Chevrolet vai reconvocar estes carros e instalar estes recursos gratuitamente, assim como eles prometeram quando retiraram esses itens do carro. Mas o fato é que nada disso parece atrapalhar a trajetória comercial do Tracker. Pandemia não atrapalhou, crise de semicondutores não atrapalhou, a simplicidade do projeto não atrapalhou, essas questões, né, da central multimídia também não atrapalharam. Enfim, entra aquela velha máxima, né? Se o mercado aceita, se o mercado não vê problemas nisso e ele responde na maneira de comprar, enfim, até que ponto a gente pode julgar a Chevrolet por conta dessas decisões? O fato é que a receita aqui me parece muito bem acertada. Mas uma constatação, eu e o Lucas aqui, a gente estava conversando para quem seria esse carro. E se você está saindo, de um Polo, de um HB20, de um City, da categoria mais recente de hatches compactos, ou até de SUVs compactos mais modernos, como Renegade, T-Cross e outros mais de vanguarda, e cair num Tracker, provavelmente você não vai gostar. O Tracker é um carro claramente mais simples do que esses. Isolamento de suspensão, comportamento, essa questão toda de acabamento. Eu acho que se você for esse tipo de pessoa, você vai fazer um downgrade. Mas se por outro lado você for aquela pessoa que não entende nada de carro, não dá a mínima se o carro tem injeção direta ou indireta, se ele tem freios a disco ou a tambor, se você está saindo de hatches compactos mais antigos, de 10 anos atrás, se você subiu na vida, cresceu, recebeu um bônus, enfim, e está chegando na tão almejada categoria da moda, né, o desejo da classe média, que é essa categoria dos SUVs compactos, acho que possivelmente o Tracker vai te agradar, né? Você vai ter uma
entrada mais barata na categoria da moda, vai ficar bem visto, seja lá o que isso signifique no mundo de hoje, e vai ter um carro que ainda é espaçoso, um carro que vai ter um motor de bom desempenho, de bom consumo, os equipamentos que o consumidor moderno espera. Então acho que o Tracker é o carro para essa galera, né? Que tinha o EcoSport 2004, 2005, o Duster de primeira geração, que está andando lá de Fox 2010, Palio 2010, Onix 2012 e agora vai entrar aqui no mundo do 0 km. Isso tudo por um preço bem competitivo aí diante dos seus concorrentes, por cerca de R$123 mil. E aqui eu vou ter que deixar mais um puxão de orelha para a Chevrolet, que mais uma vez não disponibiliza o preço dos carros no site, né? Uma categoria do monte o seu. Você apenas confere o preço lá dentro dos classificados das concessionárias Chevrolet. Então aqui dificulta um pouco essa informação. Mas o fato é que o custo-benefício agrada, o espaço agrada, e se você não liga nada para carro e não faz parte do seleto clube chato dos entusiastas, muito possivelmente muito do que a gente falou aqui do Tracker não vai te incomodar. Enfim, assim a gente encerra a nossa breve revisita aqui ao Tracker, agora na versão LT 2023. Deixa aqui nos comentários eventuais dúvidas, se vocês têm um Tracker, o que vocês entendem dessa categoria. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Drive On, seja comigo, com o Lucas, com o Hudson ou com a figura oculta que está por trás aí de todos nós. Até lá!